O diretor-geral do INGA, Instituto de Gestão das Águas e Clima, Júlio Rocha, está na região esta semana. Ele faz visitas a Ilhéus e Itabuna para falar, entre outros assuntos, sobre a política das águas na Bahia. O INGA substituiu a Superintendência de Recursos Hídricos do Estado. Júlio Rocha é nosso convidado hoje aqui no estúdio do Bahia Meio-Dia. Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vindo à região. Boa tarde. Bom, senhor Júlio, primeiramente vamos falar dessa política das águas na Bahia. Em linhas gerais, de que se trata? Nós temos uma nova lei, que é a Lei 11.612. Essa lei foi aprovada agora no final de 2009. Ela reforça a concepção e a tese que o INGA é o órgão executor da política, ou seja, o Instituto de Gestão das Águas. A SEMA coordena a Secretaria de Meio Ambiente. Nós temos comitês de bacia que são base do sistema, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, ou seja, nós temos uma arquitetura, uma engenharia, na verdade, institucional, de órgãos, atividades, e o nosso papel é garantir a proteção das águas do Estado, ou seja, dos rios, das águas subterrâneas. Bom, e por falar em proteção, um problema grave que a gente percebe em muitas cidades da região é o despejo do esgoto sem qualquer tratamento nos rios. Como é que o INGA pode interferir aí neste caso para uma solução? Eu sei que definitiva é impossível, mas pelo menos amenizar a situação? Nós temos um instrumento importante na política, que é a outorga do direito de uso de água. Existe um tipo de outorga que é a outorga de lançamento de efluentes. Nós já conversamos com diversos prefeitos na região. O INGA, logo no início desse primeiro trimestre, deve notificar as prefeituras, porque elas precisam regularizar a situação das suas ou empresas municipais, os serviços locais, para que se despeje esgoto no rio. Nós temos que fazer o tratamento. Ou seja, esse é um problema sério, tem que ser tratado. Esse é um problema sério. Eu tive a oportunidade de fazer visitas técnicas, por exemplo, a Israel, a Palestina. Israel pega 90% do esgoto que tem, trata o esgoto serve tratado para irrigação. Ou seja, nós precisamos tratar o rio com mais cuidado. Esse é um desafio urbano desse século XXI, ou seja, o Brasil precisa lidar de uma forma melhor com o tratamento de esgoto. Porque isso interfere inclusive na água que a gente Na qualidade consome, da água. Na qualidade. Os grandes problemas que nós temos um programa importante no estado que monitora, nós avaliamos os 100 maiores rios do estado, inclusive Cachoeira, Amada. Os problemas dos rios nossos são problemas de esgoto sem tratamento, carga poluente. Bom, e vamos saber um pouquinho mais então dessa questão da qualidade da água. Vamos fazer uma pausa aqui na nossa entrevista, porque você vai ver agora como a água que chega para os moradores de Itabuna é tratada na estação da EMASA, a Empresa Municipal de Água e Saneamento. Todos os anos, a cidade passa por problemas no abastecimento. Em tempos de estiagem prolongada, aumenta a preocupação com a escassez deste precioso recurso natural. Nas torneiras, ela geralmente sai cristalina, mas é assim que a água chega à estação de tratamento em Itabuna. E até aqui foi um longo percurso, 22 quilômetros desde o Rio do Braço, uma extensão do Rio Almada, que fica mais ou menos na direção daquela antena. É lá que começa este cuidadoso processo de captação e tratamento da água que chega à casa dos itabunenses. Acompanhamos um dia de trabalho na EMASA. Logo que a água entra na estação de tratamento, é adicionado um produto químico que começa a separar a sujeira. Nos decantadores, a maior parte já desce para o fundo e o restante das partículas sujas fica retido em 12 grandes filtros. E a qualidade da água? A água que nós tratamos aqui, ela vem de dois mananciais, um do Rio Almada e o outro do Rio Cachoeira. A água do Rio Almada, ela possui uma característica diferente da água do Rio Cachoeira, porém as duas estão dentro do desejado para a produção de água potável. Então as pessoas não precisam ter medo de consumir essa água, não tem problema nenhum? Não, de maneira nenhuma, porque o que nós fazemos aqui está completamente dentro da legislação do Ministério da Saúde. A construção de uma barragem para resolver o problema da falta d'água em Itabuna foi anunciada pelo governador Jacques Wagner no mês passado, mas as obras só devem ficar prontas no ano que vem. Por isso, a EMASA já planeja começar uma captação no Rio Colônia, no município de Itapé, antes mesmo da conclusão do projeto. A adutora de 12 quilômetros está pronta, filtro, floculador e decantador estão prontos, né? Faltando apenas a aquisição das bombas. Assim que chegar as bombas, a gente começa a operar com 1.000 litros por segundo, melhorando muito a quantidade de água na cidade. Sairíamos de 600 para 1.000.
Mas, de qualquer forma, a comunidade tem que colaborar, tem que se conscientizar de que não pode desperdiçar. Bom, senhor Júlio Rocha, diretor-geral do INGA, essa promessa da construção da barragem aqui para Itabuna, para tentar resolver essa situação, o INGA tem acompanhado isso? Vai sair mesmo do papel? Primeiro, dizer que nós somos órgãos gestores do sistema. Avaliamos as intervenções hídricas com o Comitê da Bacia. Esse foi um tema que chegou ao comitê, um tema que o Ministério Público atuou. Nós estamos à disposição das prefeituras, do próprio governo, da própria Embasa, que é uma usuária, nas intervenções hídricas existentes. E nós entendemos que a comunidade tem direito ao acesso à água, o governo do estado tem um programa importante, que é o programa Água para Todos. Esse problema da água em Itabuna é um problema conhecido. Tanto aqui como Vitória da Conquista, tem alguns centros urbanos que nós temos problemas sérios de água. O governador tem a maior sensibilidade em relação a esse tema e principalmente diante de um desafio que são as mudanças climáticas. Ou seja, nós temos cada vez escassez hídrica. A tendência nossa é que os estoques hídricos diminuam no estado todo. O senhor esteve, inclusive, naquele encontro mundial de Copenhague, do meio ambiente, né? De Copenhague. O que o senhor viu assim, lá que pode realmente, diretamente interferir na situação aqui na Bahia, no sul do estado? Existem estudos. Nós temos estudos recentes do INGA com a UFBA, com a Universidade Federal da Bahia, que indica que os estoques hídricos nossos até 2100 podem diminuir a temperatura, ou seja, a quantidade de água no estado, principalmente e a alteração do clima, a previsão que o clima possa aumentar 2 graus centígrados no litoral. O que é muito? O que é muito, e 5 graus centígrados na região norte, essa região do semiárido, ou seja, aumentando o clima diminui a água. Ou seja, nós precisamos tratar a água com muito cuidado. Nós não podemos desperdiçar água. Digo, o grande usuário e o pequeno usuário. De jeito nenhum, né? Bom, senhor Júlio, e como é que a comunidade pode participar aí das discussões, dos projetos do INGA? Existe esse canal aberto? Claro, existe uma instância fundamental, importante. Nós temos o Comitê da Bacia. O Comitê da Bacia é um comitê que é uma instância de diálogo participativo importante, que passou por um processo agora, discussão de renovação. Então, reforçar o Comitê da Bacia do Leste. Ok. Senhor Júlio Rocha, muito obrigada pela participação aqui no Bahia Meio Dia. Um grande abraço. Depois do intervalo.